A ciência é frequentemente vista como uma disciplina rígida e precisa, um mundo de fatos frios e verdades inabaláveis. Mas a história da ciência conta uma história diferente. É uma história cheia de reviravoltas inesperadas, descobertas surpreendentes e, sim, até erros. Esses erros, no entanto, não são falhas. Em vez disso, são oportunidades de aprendizado e muitas vezes abrem caminho para avanços notáveis. Eles nos lembram que a ciência não se trata de estar certo o tempo todo, mas de ser curioso, observador e aberto a resultados inesperados. Imagine um mundo sem antibióticos. Um mundo onde infecções simples poderiam se transformar em sentenças de morte. Infecções corriam soltas e até pequenos ferimentos podiam ser fatais. Médicos e pacientes viviam em constante medo de infecções incontroláveis. Essa era a realidade antes de 1928, quando o cientista escocês Alexander Fleming fez uma descoberta casual que mudaria o curso da medicina. Fleming, um bacteriologista dedicado, estava sempre em busca de novas formas de combater infecções. Fleming era conhecido por seu laboratório bagunçado e, ao retornar de férias, notou algo peculiar. Em meio à desordem, uma descoberta revolucionária estava prestes a ser feita. Uma placa de Petri contendo bactérias havia sido contaminada com um mofo. Esse incidente, que poderia ter sido facilmente ignorado, chamou a atenção de Fleming. Mas, em vez de descartá-la, Fleming observou algo interessante. O mofo parecia estar matando as bactérias ao seu redor. Ele decidiu investigar mais a fundo. Esse mofo, mais tarde identificado como Penicillium notatum, produzia uma substância que se tornaria conhecida como penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. A descoberta de Fleming, nascida de um erro aparentemente trivial, uma placa de Petri contaminada, inaugurou a era dos antibióticos, salvando incontáveis vidas e revolucionando o campo da medicina. A partir desse momento, a luta contra infecções mudou para sempre. Em 1945, Percy Spencer, um engenheiro que trabalhava com equipamentos de radar, experimentou um fenômeno curioso. Enquanto estava perto de um radar ativo, ele percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Intrigado, Spencer experimentou com grãos de pipoca, e para seu espanto, eles estouraram quando colocados perto do radar. Spencer havia descoberto o poder das micro-ondas para aquecer alimentos. Essa descoberta acidental levou ao desenvolvimento do forno de micro-ondas, um eletrodoméstico que se tornou onipresente nas casas do mundo todo. O forno de micro-ondas, um produto da serendipidade em um laboratório de radar, revolucionou a culinária e provou que até mesmo a pesquisa militar pode ter consequências deliciosas. Em 1938, Roy Plunkett, um químico que trabalhava para a DuPont, estava tentando desenvolver um novo refrigerante. Ele estava experimentando com um gás chamado tetrafluoroetileno, TFE, quando notou algo incomum. O gás TFE havia polimerizado, formando um pó branco e escorregadio que era resistente ao calor e a produtos químicos. Essa substância, mais tarde chamada de Teflon, inicialmente encontrou uso no Projeto Manhattan e em aplicações aeroespaciais, devido às suas propriedades notáveis. No entanto, foram as propriedades antiaderentes do Teflon que o catapultaram para a fama doméstica. As panelas revestidas de Teflon revolucionaram a culinária, tornando-a mais fácil e saudável. A descoberta acidental deste material maravilhoso ilustra como a curiosidade científica e as observações inesperadas podem levar a invenções que transformam a vida cotidiana. Capítulo 5 – O marca-passo. Um erro que salvou vidas. Em 1956, Wilson Greatbatch,
um professor assistente de engenharia, estava trabalhando em um dispositivo para gravar sons cardíacos. Ele era um homem dedicado à sua pesquisa e sempre buscava novas maneiras de ajudar a medicina. Ao construir o dispositivo, ele acidentalmente instalou o tipo errado de resistor. Esse pequeno erro parecia insignificante no momento, mas acabou sendo um ponto de virada. Em vez de gravar batimentos cardíacos, o dispositivo emitia pulsos elétricos que imitavam o ritmo do coração. Isso foi uma descoberta inesperada e fascinante. Greatbat reconheceu o potencial desse erro. Ele viu uma oportunidade onde outros poderiam ter visto apenas um fracasso. Ele percebeu que esses pulsos poderiam ser usados para regular um coração falhando. Essa percepção foi revolucionária para a cardiologia. Esse erro fortuito levou ao desenvolvimento do marca-passo cardíaco implantável, um dispositivo que salvou e melhorou a vida de milhões de pessoas com problemas cardíacos. A inovação trouxe esperança para muitos pacientes. A história de Greatbat demonstra que, mesmo diante de contratempos, um olhar atento e uma mente aberta podem transformar erros em inovações que salvam vidas. É um lembrete poderoso do valor da perseverança e da criatividade na ciência. Capítulo 6. Sacarina, o adoçante acidental. Em 1879, o químico Constantin Fauberg estava trabalhando com derivados de alcatrão de hulha quando fez uma descoberta inesperada. Depois de um longo dia no laboratório, ele notou que o pão que estava comendo tinha um gosto estranhamente doce. Ele rastreou a doçura até suas mãos, que ele não havia lavado completamente após o trabalho. Fauberg havia sintetizado acidentalmente a sacarina, um adoçante artificial que se tornaria uma global. Embora a segurança da sacarina tenha sido debatida ao longo dos anos, sua descoberta ressalta a natureza imprevisível da exploração científica. Às vezes, as descobertas mais inovadoras surgem não de um planejamento meticuloso, mas de encontros casuais e observações inesperadas. Capítulo 7. Viagra. Da azia ao final feliz. No início dos anos 1990, a Pfizer estava conduzindo testes clínicos com um novo medicamento chamado citrato de sildenafil, na esperança de que fosse um tratamento para a angina, uma doença cardíaca. A angina é uma condição que causa dor no peito devido à redução do fluxo sanguíneo para o coração, e a Pfizer estava ansiosa para encontrar uma solução eficaz. Embora o medicamento tenha mostrado eficácia mínima para a angina, os participantes do teste relataram um efeito colateral incomum: aumento das ereções. Este efeito colateral inesperado chamou a atenção dos cientistas e médicos envolvidos nos testes. A Pfizer, reconhecendo o potencial desse resultado inesperado, mudou de rumo e se concentrou no desenvolvimento do citrato de sildenafil como um tratamento para a disfunção erétil. Esta mudança de foco foi um marco significativo na história da empresa. O medicamento, lançado como Viagra, se tornou um fenômeno global, revolucionando o tratamento da disfunção erétil e gerando conversas sobre a sexualidade masculina. A popularidade do Viagra não só ajudou milhões de homens em todo o mundo, mas também abriu portas para novas pesquisas e tratamentos. A jornada do Viagra, de um medicamento potencial para a angina a um medicamento blockbuster para a disfunção erétil, demonstra como um desvio científico pode levar a um destino surpreendente e lucrativo. Esta história é um testemunho do poder da inovação e da capacidade de adaptação no campo da ciência médica. Capítulo 8. Notas Post-it. O poder da cola fraca. Em 1968, o Dr. Spencer Silver, um cientista da 3M, estava tentando desenvolver um adesivo super forte. Em vez disso, ele criou acidentalmente um adesivo fraco, sensível à pressão, que não aderia permanentemente. Por anos, Silver lutou para encontrar um uso prático para sua invenção. Então, em 1974, um colega chamado Arthur Fry teve uma ideia brilhante.
Fry estava frustrado com os marcadores de página que continuavam caindo de seu inário. Ele se lembrou do adesivo fraco de Silver e percebeu que seria perfeito para criar marcadores de página temporários e reposicionáveis. Assim, nasceu o Post-it Note, um testemunho do poder da colaboração e da utilidade inesperada de invenções fracassadas. Capítulo 9. Abraçando os erros na ciência. A história da ciência está repleta de exemplos como esses: erros, acidentes e encontros casuais que levaram a descobertas notáveis. Essas histórias nos lembram que a ciência não é um caminho linear para a verdade, mas uma estrada sinuosa, cheia de desvios inesperados e descobertas fortuitas. Elas nos ensinam que abraçar os erros, ser observador e permanecer aberto ao inesperado não são apenas boas práticas científicas, são essenciais para o progresso. Portanto, da próxima vez que você encontrar um resultado inesperado, não se desespere. Em vez disso, abrace o desconhecido, pois ele pode levar à próxima descoberta inovadora.